Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus.
Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de estar pensando com você algo muito importante que vai fazer com que a sua jornada seja uma jornada vitoriosa. E para que a gente tenha uma jornada vitoriosa, uma vida abençoada, nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, todos os dias, passarmos por transformações. Porque a gente nasce um bebezinho, não é mesmo? E a vida, desde o nascimento, ela é desafiadora. A gente aprende a pedir o alimento, nem que seja a troco de muito grito e de muita lágrima, choro. A gente depois vai aprender a caminhar, a falar. Tudo isso é o desafio da idade. Cada faixa etária tem o seu aprendizado. Depois a gente vai para a escola, a gente cresce, a gente começa a fazer escolhas na vida, escolhas se casa, se não casa, se faz faculdade, se não faz, se tem filhos ou se não os tem, qual emprego você vai ter e todos esses conjuntos de situações da nossa vida faz com que ao longo da nossa caminhada a nossa vida ela vai ganhando experiências. E as experiências, elas são muito importantes para nós porque elas fazem com que na nossa mente a nossa vida seja transformada. Nós não somos borboletas, mas nós passamos por transformações. E essas transformações, elas são muito importantes na nossa vida porque faz com que a gente não fique estagnado em um estágio, mas, ao contrário, a gente possa amadurecer e, através da nossa maturidade, melhorar as nossas escolhas, nos adaptarmos às situações difíceis da vida. Nós vamos ganhando, aquela moldura de acordo com as situações e nós vamos desenvolvendo maturidade. Nós vamos também, ao longo dessa trajetória de metamorfose, de transformação, isso nos proporciona um crescimento, faz com que a gente viva uma plenitude muito maior, cresça as nossas dimensões intelectuais, capacidade de desenvolver, de criar, de amadurecer e dar sentido à nossa vida. Por isso que a transformação ela é tão importante. E eu quero falar com você hoje acerca de, já que nós precisamos transformar, já que nós precisamos crescer, amadurecer, e dar a nós, a capacidade de criarmos, de gerirmos, de desenvolvermos. Tudo isso acontece na nossa vida pela transformação da nossa mente. E a nossa mente, eu poderia dizer para você que é um dos maiores campos de batalha da nossa vida. Porque ao longo da nossa caminhada, nós somos desafiados. A vida tem esse poder de nos desafiar. E é importante, é pedagógico, é a ferramenta que ela usa para nos fazer crescer, amadurecer e fazer boas escolhas. Mas é também a maneira com que nós passamos na nossa vida essas fases incríveis de desenvolvimento e muitas das vezes, ao passarmos por essas fases, nós temos batalhas na nossa mente. Acredito que grande parte das nossas batalhas não acontecem do lado de fora. Existem batalhas que vão acontecer do lado de fora, mas a grande maioria delas, e talvez as mais importantes da nossa vida, elas vão acontecer aqui, na nossa mente. A minha mente e a sua mente é um dos maiores campos de batalha que existe, porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desenvolvemos como ideias, como escolhas, como pensamentos, ditarão as nossas atitudes.
As nossas atitudes, então, elas são consequência, reflexo daquilo que primeiro nasce na nossa mente. E as nossas atitudes moldarão o nosso caráter. As nossas atitudes apontarão para quem nós realmente somos. Daí ser tão importante nós cuidarmos desse território que é a nossa mente. Se você quer passar ao longo da sua vida, da sua jornada, os seus ciclos de evolução, os seus ciclos de amadurecimento, e se você quer ser lá na frente e ao longo da sua trajetória também uma pessoa bem-sucedida, você tem que tomar cuidado com aquilo que ocupa a sua mente. E para a base da nossa meditação de hoje, eu quero trazer para você um versículo muito especial que se encontra no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e o 2, que vai nos dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho bastante interessante o apóstolo Paulo escrever aos Romanos, trazendo para eles esse tema tão importante que seria a mente. Quando a gente pega os livros de história, quando a gente pega os livros de filosofia, principalmente, a gente vai ver que naquela época do apóstolo Paulo, existia principalmente na capital romana uma tendência política, filosófica, que eles haviam herdado tanto do Império Grego, que era o helenismo, também eles eram muito influenciados pelo estoicismo. Para que vocês entendam, uma das pessoas que mais defendeu esse pensamento filosófico foi um dos imperadores romanos, o Marco Aurélio. E dentro do estoicismo, eles defendem que você deve procurar viver uma vida pacata, tranquila, em paz com a natureza, com a vida ao seu redor, mas que você só consegue isso se você controlar a sua mente e as suas emoções. E então aquele povo entendia muito bem o que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles, porque eles eram muito influenciados por essas correntes de doutrinas filosóficas, pelos pensamentos daquele povo naquela época. E a gente entende que o berço, de civilização ética, moral, que foi muito debatido naquelas épocas, vem exatamente dentro deste contexto. E aí eu acho bastante válido que o apóstolo Paulo, que também era um oficial romano antes dele se tornar um apóstolo de Cristo, ele era um soldado romano, e ele entende, ele tem uma bagagem política, uma bagagem cultural muito grande, e ele vai abordar este tema com essas pessoas de Roma e vai dizer para eles em um tom até de clemência, porque ele não vai dizer assim: olha, vou dar um conselho para vocês, ou olha, eu quero pedir a atenção de vocês para que eu vou dizer, mas ele vai usar um termo, rogar. Ele vai dizer: olha, eu estou rogando para vocês, eu estou chamando a atenção de vocês de maneira tal que vocês sejam constrangidos a prestar atenção no que eu vou dizer para vocês. É de tamanha importância que vai ditar o sucesso da caminhada de vocês. E o que é que ele está rogando para essas pessoas? Ele está dizendo: olha, eu quero rogar a vocês, eu quero pedir com clemência, eu quero pedir com uma ênfase tal que vocês me ouçam. E o que eu desejo que vocês façam é que vocês não peguem a mente de vocês e a moldem segundo as doutrinas, os paradigmas, as ideologias,
os movimentos deste século. Mas que vocês não sejam Maria vai com as outras, mas que vocês peguem a mente de vocês e transformem elas dia a dia. Que você pegue a sua mente, que é o seu campo principal de batalha na sua vida, e faça com que ele seja transformado. Faça com que ele todos os dias crie novas experiências, que você tenha novas visões, que você amplie a sua ótica, a sua visão, o jeito de você ver as coisas, de ouvir as coisas, para que vocês tomem decisões corretas. E quando vocês fizerem isso, quando vocês tiverem a mente de vocês abertas para tudo que está à volta de vocês, e vocês aprenderem a fazer boas escolhas para a vida de vocês, aí sim vocês vão conseguir viver, experimentar o quanto é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus para a vida de vocês. Você percebe que até para você viver o melhor de Deus para a sua vida, você tem que ter uma mente aberta, você tem que ter uma mente transformada. Você não pode fechar a sua cabeça dentro de uma caixinha. Você não pode ter aquela ideia de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou meu bisavô fazia, o meu avô, o meu pai, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, eu também faço dessa forma. Quebre esses paradigmas, tenha novas visões, aproveite as oportunidades que a vida lhe dá. Creia que tudo à sua volta o Senhor coloca diante de você para que você possa experimentar, para que você possa crescer, aprender, desenvolver e ter novas oportunidades na sua vida. Deus deseja isso para você. Deus não nos fez pessoas estáticas. Deus não nos fez pessoas para ficarem paradas, para serem sempre a mesma coisa. É o contrário. Deus colocou dentro da minha mente, dentro da sua mente também, uma capacidade enorme. O nosso cérebro tem uma capacidade enorme de se adaptar, de criar, de conhecer, de aprender, de gravar, armazenar informações e ainda transformá-las. Você pode pegar uma ideia e, a partir daquela ideia, você ter um leque de outras possibilidades. Percebe o quanto é incrível a sua mente? Deus nos dotou dessa capacidade maravilhosa, que é a capacidade de pensar. Mas o que realmente o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo? Que eles tinham que pensar correto, tinham que transformar, até mesmo se eles quisessem experimentar o melhor de Deus para a vida deles. E talvez você hoje possa me perguntar também, como que eu posso fazer isso? De que maneira que eu posso ser vitorioso no campo da minha mente? De que maneira que eu posso prosperar na minha caminhada através da minha mente? Então eu quero pensar com você algumas coisas que eu acredito que a luz da palavra de Deus vai te ajudar a ter uma mente sadia, a ter ideias abençoadas, fazer escolhas corretas e você possa crescer, transformar a sua mente e viver o melhor de Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que, assim como o homem é, e assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Essa informação, ela está registrada no livro de Provérbios, no capítulo 23, o versículo 7. Vou repetir para você. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, aquilo que o seu coração sente, aquilo que você bota lá na sua cabeça e cria na sua mente aquela ideia, é exatamente assim que você se tornará. Por quê? Porque o seu pensamento vai ditar a sua atitude. Começa, por exemplo, passa a semana inteira pensando num bolo de chocolate. Quero abrir um parênteses aqui e vou contar um segredo para você. Eu passei essa semana pensando num bolo de chocolate.
Vocês não conhecem, nunca viram a minha TI, né? A minha técnica de informática. Ela tá ali sentadinha fazendo essa gravação e me assistindo. É minha plateia única. Uma pessoa bacana e muito especial e que merecia de coração o meu bolo de chocolate. E eu passei a semana pensando no bolo. Passei a semana com vontade de comer o bolo de chocolate. O bolo não saiu da minha cabeça. E confesso que eu usei a visita dela para matar o meu desejo. Mas tudo começou lá na minha cabeça. E eu fiz o bolo de chocolate, que, diga-se de passagem, estava muito gostoso. Não estava, Elane? Responde aí. Sim. Oh, tá vendo? Vocês ouviram pelo menos a voz dela hoje. Qualquer dia desses eu convenço ela a aparecer, viu? Então, do jeito que a gente maquina algo, aquilo vai florescer na nossa caminhada. E é por isso que nós precisamos moldar de forma sadia os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos mais profundos, eles têm a capacidade de moldar o nosso caráter, eles têm a capacidade de ditar as nossas atitudes e tornar aquilo que só está na minha cabeça fazer virar uma realidade. Então, em primeiro lugar, pense de forma correta. E como é que eu penso de forma correta? Eu vou pensar de forma correta quando eu pensar da maneira que Deus pensa. Deus é o único perfeito. É claro que em alguns momentos eu vou errar e Deus não erra nunca. Mas se eu tentar em todos os meus passos, em toda a minha jornada, em toda a minha caminhada, pensar, no mínimo, parecido com o que Deus pensa, com certeza eu vou errar muito menos. As minhas batalhas vão ser muito mais garantidas. E eu quero, neste momento, começar pensando com você sobre como eu penso a meu respeito. Como é que você pensa a seu respeito? Que pensamento que você tem de você? Como você se vê? Quando você acorda e se olha no espelho, você enxerga aquela pessoa linda, maravilhosa, com uma capacidade incrível de criar, de fazer, de acontecer, de trabalhar. Você vê o dia como algo que começa, ai meu Deus, mais um dia, ó céu, ó vida. Ou você acorda com um sorriso e já declara, que legal, estou vivo, acordei, mais uma chance de fazer coisas incríveis. E com certeza, hoje eu vou fazer algo incrível. É assim que você desperta? Ou talvez você pense assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa condição, eu não tenho essa capacidade, isso não é para mim. Quando você se apequena, quando você encolhe as suas possibilidades, você realmente corta as possibilidades de algo maravilhoso acontecer na sua vida. Mas se você coloca na sua cabeça, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, Deus vai comigo, Ele vai me ajudar, Ele vai me capacitar, eu vou dar conta. Pode ser desafiador, mas eu gosto de um desafio e eu vou vencer. Sabe o que vai acontecer no final? Você vai levantar a bandeirinha da vitória, você vai conseguir. E Deus gosta disso. Deus gosta de nos desafiar para nos ver crescer. Para a gente chamar a companhia dele e falar, vamos comigo, Senhor, e a gente vai conseguir junto. E consegue mesmo. Olhe para você e enxergue o potencial que Deus colocou dentro de você. E você vai ser uma pessoa diferente. Deus nos vê de uma forma linda. Deus nos vê de uma forma especial. E vou ler para você aqui um versículo que está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o versículo 1, ele vai dizer assim, eu é que sei, isso é Deus falando através do profeta Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. E esses pensamentos de paz têm o objetivo de dar a vocês aquilo que o coração de vocês está desejando. Percebe que, além de Deus pensar coisa boa de nós, Ele está interessado em nos abençoar.
Então, não coloque na sua cabeça que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Vá com Deus e Deus já declarou para mim e para você que a vontade dele é de fazer os nossos planos prosperarem. A vontade dele é fazer com que o nosso caminho seja vitorioso. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. Deus só pensa coisa boa a respeito de nós. E eu acho legal que as nossas falhas não são ocultas a ele. E ainda assim, ele escolhe pensar bem de mim e de você. Ele escolhe dar um jeito na nossa fraqueza, injetar força em nós e fazer de nós pessoas vitoriosas. A outra coisa que eu quero pensar com você é que Deus, ele olha para nós de uma forma muito linda, de uma forma especial. Então, se Deus, que é Deus, que conhece tudo, vê minha fraqueza e ainda me enxerga de uma forma bacana, por que é que eu vou olhar para mim e vou enxergar o contrário? E por que é mesmo que Deus nos enxerga de uma forma bonita, de uma forma abençoada? Na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, no versículo 10, ele vai fazer uma declaração muito importante. E que eu quero que você grave ela aí, na sua mente esclarecida que você tem, que Deus te deu. Lá vai dizer que nós somos feituras de Deus. Foi Deus quem nos fez. Nós somos obra-prima dele. E ele nos criou em Cristo. Como assim, Laura? Eu gosto de fazer doce. Eu faço doce em tacho de cobre. Então eu crio os meus doces em tacho. E Deus está dizendo que ele nos fez em Cristo. Assim como o tacho é a forma que eu uso para fazer meu doce, é o recipiente, Deus nos criou na panela que é Cristo. Cristo é tudo de bom. Cristo é aquela forma perfeita que só pode sair coisa boa de lá. Deus nos criou usando o caráter dele, o caráter de seu filho. Deus nos criou para parecermos com Cristo. Você percebe isso? E aí no restante do versículo ele vai dizer assim: ele nos criou para as boas obras. A gente veio com um manual de instrução, sabia? Não aparece lá na certidão de nascimento, não, mas vem escrito. Deus, quando nos manda aqui para essa terra, a gente vem com um manual. E no manual meu e seu está escrito assim: fabricado para as boas obras. Você não nasceu para fazer coisa ruim, não. Deus te criou para o que é bom, para o bem, para semeadura boa, para frutificar coisas boas. Deus nos criou em Cristo para as boas obras. E ainda vai dizer que ele fez isso desde antemão, lá nos ferrolhos da eternidade, quando eu e você ainda não tinha nem as nossas primeiras sementinhas celulares para nascer. Deus já nos via, ele já havia nos criado para as boas obras. Antes de nascermos, ele já determinou que nós seríamos fabricados para o bem. Então põe isso aí na sua cabeça, vou falar igualzinho o apóstolo Paulo. Eu rogo para você, eu te imploro, eu rogo, ponha na sua mente, você é criatura de Deus, fabricado para o bem. Não deixe que ninguém à sua volta roube isso de você. Não deixe que nenhuma ideologia do mundo, do século que vivemos hoje, não deixe que nenhum modismo, não deixe que nenhum pensamento filosófico, político, religioso, seja o que for, modifique isso que Deus fez em você. Pega a sua mente e trabalha ela para o bem. Pense o que é bom. E, por último, eu quero dizer para você que se você entendeu até agora que as suas principais batalhas são travadas na sua mente e que é você quem decide se você vai vencer ou não,
é você quem decide, sabia? Porque quando você coloca na sua mente um bom pensamento, você está decidindo a vitória da guerra. Quando você coloca dentro da sua mente um mau pensamento, você está trazendo para você a própria derrota. Então você é quem determina. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: trabalhe a sua mente, molde a sua mente, coloque ela em processo de transformação a cada dia. Cresça, desenvolva, aprenda e viva tudo aquilo de melhor que Deus tem para a sua vida. E a palavra de Deus, ela tem de tudo, né? Ela ensina tudo para nós. Ela é uma bússola, ela nos orienta. E existe uma orientação maravilhosa que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer agora para os irmãos lá de Filipos. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele, no capítulo 4, versículo 8, antes do versículo 8, o versículo 6 e 7, ele está tratando de ansiedade, que é uma das principais batalhas da nossa mente, né? A gente é desafiado na vida, a gente tem as nossas lutas e a gente acaba ficando ansioso. A gente acaba, muitas das vezes, adoecendo com tantos problemas, com tantos desafios. E aí ele vai dizer assim: olha, pegue toda a sua ansiedade e torne ela conhecida diante de Deus pela oração, pela súplica, com atitudes de gratidão. E a bênção de Deus, o amor dele, o carinho que ele tem por você, vai fazer com que ele coloque paz no seu coração e na sua mente. Estão percebendo isso? A sua mente, para ser vitoriosa, para guerrear com força, com esperança, com certeza de que vai ganhar a batalha, ela tem que ser uma mente calma, mesmo que em tempo de crise, em tempo de guerra. Ela tem que ser uma mente que tem paz. E quando nós colocamos diante de Deus as nossas inquietações, as nossas ansiedades, Ele traz paz para a nossa mente. E isso vai fazer com que o nosso coração tenha paz, a nossa mente tenha paz. E a hora que Ele encerra essa fala, Ele vai falar assim, finalmente, para encerrar a nossa conversa, Ele vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se existir alguma virtude e algum louvor nisso, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Percebe aqui que ele está nos dando uma aula do que pensar? E às vezes a gente pega, né, os nossos preciosos neurônios e fica pensando um monte de lorota. E fica colocando na cabeça um monte de marmota, um monte de ideia tola, um monte de coisas que a gente nem imagina se vai realmente acontecer. Você sabia que a maioria das coisas que a gente cria na nossa cabeça, elas não acontecem? E a gente sofre por essas coisas que nem vão acontecer. Então pegue a sua mente e pense no que é bom, no que é verdadeiro, no que é justo, no que é amável, que é cheio de virtude, que tem louvor nisso. E todas as vezes que nós fizermos isso, nós estamos então fazendo com que a nossa mente seja transformada, que a nossa mente seja modificada de uma forma que aumente nela a capacidade de transformação, de maturidade. E aí vai acontecer aquilo que nós lemos lá no comecinho do nosso texto bíblico. Quando eu tiver a minha mente transformada, eu vou conseguir viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas prósperas. Deus nos fez para o bem. E por que é que tem tantas pessoas que sofrem tanto, às vezes sofrimentos que não precisavam de ter? Por que tem pessoas que vivem uma vida tão miserável, sendo que poderia ter uma vida abundante? Por que existem pessoas que creem no Senhor Jesus
tem Ele no seu coração, é uma pessoa salva, é uma pessoa que um dia vai morar no céu, mas tem uma vida medíocre, é porque não tem a mente transformada. Às vezes, frequentam o culto, às vezes, frequentam uma reunião religiosa, mas a mente está sempre ali, bitolada no pequeno, no que não cresce, no que não desenvolve. Não tem a mente aberta nem para receber o melhor de Deus. E aproveite a sua mente maravilhosa que Deus te deu. Tenha ela renovada todos os dias, com bons pensamentos, com coisas boas. Procure aprender e viver a vontade de Deus para a sua vida. Que a sua jornada seja vitoriosa e que todas as batalhas que você travar no campo da sua mente, você seja um guerreiro poderoso e vitorioso em Cristo Jesus. Até porque você foi criado nele para as boas obras. Um abraço em você e que a sua mente seja uma mente ampla, esclarecida, abençoada pelo Senhor Jesus.